Barbie é incrível, o hype não foi à toa, a expectativa que todo mundo criou não foi uma infantilidade, não foi nada de meme, esse filme não é por lacração, muito pelo contrário, ele é um filme genial, incrível, engraçado e muito, muito empolgante. Fica aqui até o final que eu vou te explicar em detalhes várias das suas qualidades e apresentar para você que às vezes não entendeu corretamente qual é a mensagem tão grandiosa por trás dessa obra tão engraçada. Eu sou o Thiago Taitz, você está assistindo ao canal Os Panguás e esta é mais uma análise barra reflexão do Sofista Prateado. Lembrando, este vídeo vai conter alguns spoilers, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, falando sobre o universo mágico de Barbie, né? Este mundo fantasioso, que começa logo de cara com uma gênese que é uma paródia de 2001, Odisseia no Espaço, em que ao invés de ter os primatas lá batendo com os ossos e descobrindo, né, usando um instrumento, que é aquela sacada dos primatas, que quando eles conseguem usar um osso para bater e conseguem destruir, assim começa realmente o desenvolvimento. Muito interessante isso. E aí, só que no filme, em vez de primatas, você tem crianças, meninas, na verdade bebês, né, bem novinhas, brincando com bonecas. E de repente aparece uma Barbie lá. Isso, né, um aspecto mitológico dentro do próprio filme sobre o surgimento da Barbie, já dando o tom do filme. Muita é, piada com coisas da cultura pop, né? 2001 Odisseia no Espaço é um filme sci-fi clássico. Então já mostra aí, o filme fazer muita referência cômica a essas outras obras, através da sua fantasia, né? E já mostrou que vai ter um tom muito de comédia, muito irônico, muito humor. E humor bobo, não são piadas super elaboradas, também não é um humor pesado, mas é um humor com humor bobo e eu ouso dizer que muitas vezes se aproximou de um shitpost, tá? Mas vamos lá, então a fantasia. O universo de Barbie a gente tem o mundo real e tem a Barbilândia. E assim, não tem muita explicação do porquê acontece e de fato não precisa, simplesmente existe. Lá no mundo existe a Barbilândia. E durante o filme inteiro você vê o progresso, né? Você vê da história dentro dessa fantasia. Você vê que existe um status quo dentro da Barbilândia, que é, todas as Barbies são perfeitas, tudo certinho, os Kens estão à sombra da Barbie, e todo dia é perfeito, tudo acontece perfeitamente. Mas qual que é, eu acho que um detalhe muito interessante da fantasia, é que as Barbies aparecem e são alteradas conforme as pessoas brincam com elas na vida real e conforme a Mattel produz novas Barbies. Então existe essa interferência do mundo externo, mundo real, na Barbilândia, certo? Mas isso sempre foi muito sutil para elas, né? Isso acontece, elas têm noção disso, mas sempre foi muito sutil. E as Barbies não saem pro mundo real. Então aí você já vê que o mundo fantástico eu achei muito bem feito. Conforme a história desenvolve, você vê tudo aquilo acontecendo, vê o desenrolar da Barbie com o Ken, os pessoal da Mattel, a mãe e a filha da vida real, elas indo e voltando do mundo da Barbie para o mundo real. E assim, em termos de um mundo fantástico, eu acho que ele é muito bem desenvolvido. E as coisas que acontecem dentro de um microcosmos ali, de uma subcriação, eu já diria em termos de Tolkien, né? A subcriação, que é esse universo onde existe Babilândia, é bem feita. Então, quando acontece a crise, que é o que? É algo dentro do universo da Babilândia, algo normal, eles chamam de defeito, que é quando a criança está brincando com a boneca e brinca exageradamente ou faz alguma coisa errada, ou alguém da Mattel faz alguma coisa errada. Então você tem uma coesão dentro daquele universo. Mas dessa vez descamba muito, porque é a Barbie estereotipada, que em tese é a Barbie original, e porque quando ela sai do mundo real para resolver isso, tudo começa a dar errado. Então você vê que tem um abalo nesse status quo. Muito bem feitinho, é muito interessante. E aí como que desenvolve, né? Vai apresentando aí as consequências, né? Vai explorando um pouco desse universo. Mostra quem é a Mattel, nos apresentar quem é essa Mattel, qual a sua figura, qual a sua forma. E mostra como é essa passagem entre um mundo para o outro e mostra a interferência dos humanos
em um e no outro, certo? E aí nesse ponto da fantasia eles não desenvolvem muito. Por exemplo, Barbie e Ken, eles são presos, mas são soltos imediatamente. Por quê? Porque não é o foco falar assim, nossa, se uma Barbie estivesse no mundo real, o que fariam com ela? Será que o governo americano ia pegar, estudar, ver, enfim. Isso são coisas que a gente pensaria na vida real, se acontecesse na vida real. Então não tem esse desenvolvimento tão minucioso em termos de ser realista, entende? Por isso que o microcosmos, essa subcriação, ela é desenvolvida em termos de narrativa bem construída, mas não nos detalhes minuciosos de uma lógica mais realista. O que eu quero dizer com narrativa bem construída? Porque quando o Ken vai para o mundo real e percebe que é invertido, os homens é que mandam e não as mulheres, ele leva isso para o mundo da Barbilândia. Então, um plot desenvolvendo em cima do outro, construindo aí uma lição de moral. E nisso, então eu achei um desenvolvimento interessante. Gostei bastante de tudo isso. E aí, bem, assim que o Ken volta para Barbilândia, convence os Kens de que o patriarcado é realmente interessante. Acontece uma lavagem cerebral das Barbies, provavelmente porque eles receberam um Ken de fora, ninguém tinha vindo de fora para explicar como era. Então, como são bonecos, realmente não pensam tanto, aconteceu que acreditaram no Ken. E assim mudaram de ideia repentinamente. Mas aí as Barbies que não sofreram a lavagem cerebral, comandadas aí pela Barbie estranha, pelas duas humanas, mãe e filha, e pela Barbie da Margot Robbie, que é a Barbie estereotipada, elas decidem resolver, né, este problema deshipnotizando. E isso é como que isso se dá? É através de explicar para elas as contradições que a mulher passa na vida real, que elas e aí elas acordam e percebem, nossa, o que eu tô fazendo? Que coisa mais baixa que eu tô fazendo, né? Largar o meu emprego, né? Que as Barbies, elas, seus estereótipos que caracterizam e as definem são seus empregos, né? Ou suas ocupações. Então, Barbie presidente, Barbie nadadora, Barbie pesquisadora, Barbie cientista, Barbie ganhadora do prêmio Nobel, por aí vai. Então, quando elas ficam de cara com esses conflitos que a mãe humana apresenta, de que ser mulher é ser exigida de que faça isso até aqui, mas é exigido que não vá até aqui, então fica um conflito, um paradoxo, que é uma contradição que ela não consegue realizar, porque é impossível, mas isso é cobrado dela. Quando as Barbies são expostas a essa noção, elas perdem a sua lavagem cerebral e voltam a lembrar que elas têm esses empregos e que os Kens estão malucos de querer mandar em tudo. E nisso os Kens caem no jogo delas, né? Elas conseguem enganá-los, voltando eles uns contra os outros, essa forma de vencê-los. Mas aí no final eles se unem, quando eles percebem já perderam o poder de novo. Mas aí que tá o detalhe. As Barbies tomam o poder de novo, mas percebem que os Kens também são gente. E os Kens também têm personalidade. E eles são definidos não por quem são as Barbies, mas por quem são o Ken. Engraçado falar isso em português, em inglês também, às vezes. Mas, então, é como se no mundo real é um momento onde os homens começam a perceber que mulheres são gente. Coisa básica, coisa básica, coisa básica. É o que as bonecas fazem também. Consegue perceber que quem são bonecos também, bonecos dignos, de valor. Então, você tem esse aspecto dentro do filme. É isso que é trabalhado em termos da fantasia lá do filme. E tudo isso é muito bem colocado junto com a Mattel. A Mattel não tá ligando pra nada. Ela só quer lucro. Ela só quer lucro. Só que isso, aí que entra, acho que a sagacidade do filme da Barbie. O fato da Mattel só querer lucro não apaga o fato de a Barbie trazer mensagens e trazer inspiração e ter o seu sentido. A Mattel fica ali, ela é um ponto de crítica, mas fica completamente assim, à parte. Existe um mundo onde realmente tudo Barbie é Mattel e aí o presidente de Mattel fala assim, eu não posso aceitar que vocês façam isso. Aí o seu agente, né, isso vai dar dinheiro. Aí ele permite. Porque é de fato isso. O que tiver dando dinheiro vai ser feito. Mas não quer dizer que o que está sendo feito não é bom. E isso é muito bem apresentado, que aí eu achei o ponto onde, de fato,
eu entendi que esse filme não é um filme genérico e não é um filme de uma lacração barata e tosca, mas com profundidade. Quando faz o seguinte, Margot Robbie, a Barbie estereotipada, chega nas crianças e as crianças esculacham ela, principalmente a menininha mais nova, filha da mãe que estava brincando com a Barbie da Margot Robbie. E essa menininha escracha a Barbie, chama ela de fascista e fala que ela cria estigmas que destroem as garotas. E essa foi a realidade daquela criança. E de fato existe esse problema com as Barbies generalizadas. Mas a mãe dela vê a Barbie e tem pensamentos muito opostos, porque a Barbie foi uma inspiração para ela, foi um descanso, foi uma diversão. Então mostra que existe uma realidade onde a Barbie de fato merece várias críticas, mas existe sim uma realidade onde a Barbie, o brinquedo, é inspirador, levou pessoas e motivou pessoas. Então isso é a sagacidade que muita gente, na hora de criticar o mundo que a gente está vivendo, esquece que por trás de pessoas querendo fazer dinheiro em cima dessas coisas boas, as coisas são boas. E a Barbie tem sim uma mensagem a passar. Isso é muito bem definido quando a autora, né, da Barbie, quem criou a Barbie, aparece no final do filme e traz todas essas reflexões para nós, falando sobre os propósitos que ela tinha com a Barbie. Mas antes de entrar neste detalhe do que dessa cena final do filme, eu gostaria de enfatizar que ao longo de toda essa história, uma coisa assim que acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção durante o filme, como eu já disse, foi o humor, a comédia. O filme é muito engraçado, é muito engraçado. Eu dei muita risada, sério. Muita risada mesmo. Fazia tempo que eu não ria tanto assim numa sala de cinema. E não foi só eu, o cinema inteiro dava muita risada em várias cenas. Mas eu percebi que é um tipo de comédia muito específico para jovem. Para jovem. Não acho que qualquer adolescente vai entender a maioria das piadas. Não acho que crianças vão entender as piadas. E muitos adultos não vão entender as piadas. Meus próprios pais, minha mãe contando depois, ela me ouviu rindo numa hora e não entendeu. Aliás, tem uma piada que o dono da Mattel, ele tá lá se justificando, falando assim, não, amamos as mulheres, eu sou filho de mãe, né? É aquela velha história, né? Ah, eu amo tal pessoa, tal tipo de pessoa, né? Tem até amigos que são. Sabe quando a pessoa quer justificar um ato preconceituoso, ela fala dessa forma. E o dono da Mattel tá falando assim, eu tenho até amigos mulheres. E do nada, no final do discurso, ele fala assim, tem até amigo judeu. Ponto, do nada. Por quê? Porque isso é o tipo de discurso que a gente, que quem sabe que é tolo, sabe que é ridículo. Quando é colocado do nada o ponto do judeu, é para falar assim, olha como esse argumento do dono da Mattel, na verdade, é esse tipo de argumento falacioso e bobo. E só que ali no ponto ficou muito engraçado. O cinema inteiro deu risada, o cinema inteiro deu muita risada disso. E esse é o tipo de humor que tem o filme. É um humor inteligente, é um humor bem feito. É bobo, é pastelão, mas é bem feito. E mexe muito com estereótipos, com coisas bobas, com coisas exageradas. O personagem do Ken, do Ryan Gosling, é exagerado, ele é exagerado. Ele é um bobão, ele não é um ser humano, ele é um boneco bobão, sabe? Não dá pra nem comparar com uma pessoa, ele é um boneco bobão. Claro que ele tem alguns problemas, que são problemas de gente, mas de modo geral ele é um boneco bobão. Isso é muito engraçado. Os outros Ken são bonecos bobões, é muito engraçado. Tem as coisas te pegam de surpresa, de repente a Barbie presidente, ela solta um palavrão do nada, estilo Samuel Jackson, e é muito engraçado, porque te pega de surpresa. Quem, quando chega no mundo real, começa a ter contato com cavalos, e com homens musculando, e com jet skis, e com carros, e aí esse é o estilo de casa. Ele fala assim, eu tenho a Mojodojo Casa House é o nome da casa que ele dá. Isso é muito besta e eu achei muito engraçado, sinceramente. Se você quer ver, pelo menos pra dar muita risada, pode ir tranquilo, que Barbie vai te oferecer isso. Mas tá bom, vamos lá. Além da comédia, além da fantasia, além dessa questão mais política e econômica do filme, eu acho que a cena final, né, as últimas cenas em que a Barbie da Margot Robbie toma sua decisão, eu acho que aquilo lá realmente me pegou de surpresa, eu achei muito bonito.
A Barbie de Margot Robbie, a Barbie estereotipada clássica, ela, assim como as outras Barbies, perderam seus estereótipos. Os Kens não são Kens das Barbies, mas são Kens, ele se descobre. Então ele pode ser amigo da Barbie tal, pode ser amigo da Barbie tal, pode se apaixonar pela Barbie tal. Né? Na verdade, sobre apaixonar-se é muito pouco falado no filme, só o Ken que gostava mesmo da Barbie. De resto é tudo coisas mais platônicas. Então, e o estereótipo do mundo real também é quebrado. Então a Barbie estereotipada também se vê ali sem mais uma definição. E não definida, a vida antiga dela perde completamente seu sentido. E ela simplesmente, mesmo que o mundo da Barbie tivesse sido transformado, assim como na jornada do herói, o herói sai do seu mundo e quando ele volta ele transforma esse mundo, e é o que a Barbie faz, ela transforma a Barbilândia. Mas a Barbilândia transformada ainda assim não era mais suficiente para ela. Para todas as outras eram, porque... E para o próprio Ken também era. Mas ela teve um contato com a vida ao olhar as memórias da mãe que brincava com ela. E nesse momento ela simplesmente percebe que ser boneca não era mais para ela. Então a Barbie, a boneca, decide virar gente. A sua criadora diz: vai ter muito sofrimento. E no final você simplesmente vai morrer. Mas a Barbie diz: eu estou cansado de ser um produto. Estou cansado de ser uma ideia. Eu quero me tornar aquele que produz. Aquele que sonha as ideias. Então Barbie se transforma em gente. Por mais que a cena final, depois dela transformar em gente, seja uma piada, muito bem colocada, por sinal, essa valorização de ser humano, de viver a vida humana, falando de coisas bonitas, não falando de sexualização, não falando de vitórias e sucessos na vida, não falando de individualismo nenhum, não falando de nada que esse mundo pós-moderno prega. A Barbie, ela quer virar gente para viver a vida, porque ela cansou de ser boneca. Ela quer viver a vida. Eu não esperava uma boneca decidir viver a vida com tanta intensidade. Realmente o filme me surpreendeu. Foi muito engraçado, muito bem feito a sua estrutura de subcriação. E a trilha sonora também muito empolgante, o figurino marcante, os efeitos especiais bobos intencionalmente, alguns bons intencionalmente, mas, cara, essa lição de vida no final, o boneco querendo ter vida. E aí tem uma mistura do que é fantasia, do que é aquilo do universo, aquilo que realmente faz sentido naquele universo, mas quando a gente tira pra gente, nós não somos bonecos que precisamos optar por viver a vida, mas talvez estejamos sendo somente produtos. Talvez estejamos vivendo somente ideias. E talvez em nossas vidas estereotipadas a gente não esteja vivendo a nossa vida. Barbie ensina isso. Me surpreendeu, mas me alegrou e me animou muito, muito mesmo. Então, de fato, Barbie foi um filme dando veredito final. Veredito é final. Barbie foi um filme incrível. Nota máxima, nota máxima. Saí do cinema sem o que reclamar. Prendeu do começo ao fim, divertido, engraçado e surpreendentemente belo no final. Recomendo muitíssimo que você assista e pense sobre todas essas questões. Bem, eu sou o Thiago Taitz. Acabei de apresentar para vocês a minha análise e meu review de Barbie, como realmente me surpreendeu e me agradou muito. Você acabou de assistir mais um vídeo do Sofista Prateado, o Filósofo Geek, aquele que tem analisado aí alguns filmes que têm saído no cinema. Se você gostou dessa análise, procura aqui nesse card a playlist, ou estiver aparecendo aqui, não sei onde vai estar, a playlist com as outras análises. Analisamos Missão Impossível 7, analisamos Oppenheimer e tem mais vídeos saindo também. Se você gostar de mais conteúdos do canal, sobre League of Legends, sobre leitura de livros, sobre algumas outras análises, também temos aqui. É um canal bem amplo, vários panguás para oferecer para vocês vários tipos de conteúdo. Mas lembrando, por favor, deixe aquele like,
que ajuda muito a gente. Comenta o que você achou do filme, comenta se você, essa expectativa que eu dei pra você pra assistir o filme, te inspirou a assistir o filme, se você concorda ou discorda de algum ponto, se você acha que eu errei alguma questão, deixa aí nos comentários. Mas também, muito importante, se inscreve no canal, tá bom? E acompanha a gente, ativa o sininho pra você sempre estar recebendo nossos vídeos. Tenho tentado postar todo dia, 6 horas, vamos ver se consigo manter. Bem, sou o Thiago Taitz e tenha um ótimo dia.